Não tinha o Messias de sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Irmãos e irmãs, estas palavras do Evangelho nos conduzem ao coração do mistério cristão, o sofrimento que gera vida, a cruz que conduz à glória. Hoje, nos arquivos da santidade, recordamos um momento histórico da Igreja, a viagem apostólica de São João Paulo II, em 1984, e a canonização dos 103 mártires da Coreia, testemunhas fiéis de Cristo até o derramamento do próprio sangue. No caminho de Jerusalém a Emaús, 2 discípulos caminhavam desanimados. Suas esperanças haviam sido sepultadas com a cruz. Eles falavam da paixão, da morte de Jesus, da frustração de um sonho perdido. Nós esperávamos que fosse ele quem libertasse Israel. E, no entanto, o próprio Cristo caminhava com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Somente ao partir do pão, seus olhos se abriram. O sofrimento não era o fim, era o caminho para a ressurreição. Essa mesma verdade chegou à Coreia de maneira única e admirável. Não veio primeiro por missionários, mas por livros cristãos trazidos da China. Movidos pela graça, leigos coreanos buscaram a verdade, e em 1784, um deles foi batizado em Pequim. Assim nasceu uma igreja fundada inteiramente por leigos, algo singular na história do cristianismo. Uma igreja jovem, pobre, mas profundamente unida a Cristo. Essa fé foi colocada à prova. Entre os anos de 1791 e 1866, ondas sucessivas de perseguições atingiram a Igreja coreana. Homens, mulheres, jovens e idosos foram presos, torturados e mortos simplesmente por confessarem Cristo. Mesmo com poucos sacerdotes, a comunidade perseverou na oração, na unidade e no amor fraterno. E assim, o sangue dos mártires tornou-se semente de novos cristãos. No dia 6 de maio de 1984, na Praça Yeouido, em Seul, São João Paulo II proclama santos 103 mártires coreanos. Eles não eram estrangeiros. Eram filhos daquela terra, pais e mães na fé do povo coreano. Do jovem Pedro Yu, com apenas 13 anos, até anciãos de mais de 70, ricos e pobres, leigos e sacerdotes. Todos unidos por uma mesma fidelidade, Cristo. Escutemos as palavras de alguns desses mártires. Como poderia trair o Pai do céu, se neste mundo ninguém é perdoado por trair o próprio Pai? Agora que conheci a Deus, não posso traí-lo. Mesmo que meus pais traiam, eu não posso trair o Senhor do céu. Essas palavras não pertencem ao passado. Elas falam à igreja de hoje. Os mártires coreanos tornaram-se semelhantes a Cristo de modo profundo e definitivo. Como escreveu São Paulo, trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nós. Sua morte não foi derrota, mas nascimento de uma igreja viva. Assim como em Emaús, Cristo continua a ser reconhecido ao partir do pão. Na Eucaristia, ele se faz presente, ressuscitado e vivo no meio do seu povo. A igreja na Coreia, e no mundo, é chamada a permanecer fiel na fé, na esperança e na caridade. Que este testemunho seja penhor de santidade para as futuras gerações. Cristo vive. Cristo reina. Cristo conduz sua igreja. Realmente, o Senhor ressuscitou. Que o exemplo dos mártires da Coreia nos ensine a viver uma fé corajosa, capaz de permanecer firme mesmo em meio às provações. Que Jesus nos faça santos. Amém.